Olá, amigos do canal Legado da Fiel. Hoje eu quero falar sobre uma noite muito especial, uma noite mágica. Um sábado à noite no Pacaembu, no dia 24 de fevereiro de 1966. Os longínquos 1966. Que não foi um ano tão bom para o Corinthians assim, até porque nesse ano o Palmeiras ganharia o Campeonato Paulista e o Cruzeiro apareceria aí como uma revolução, uma novidade no futebol brasileiro, ganhando a Taça Brasil. Bom, o Cruzeiro joga com uma base muito forte lá, na época jogando com o Raul, Pedro Paulo, com o Procópio, com o Neco, jogando com o Dirceu Lopes, com o Tostão, com o Piazza, com o Natal, com o Evaldo, o Wilton Oliveira. Realmente era um grande time. E despontou como grande time, né? Realmente começando a dar trabalho para os times do futebol brasileiro. Já que o futebol brasileiro ficava muito centralizado, né? Era muito Rio-São Paulo. Rio-São Paulo sempre foi a base da seleção brasileira, tanto é que no ano de 1966 foi assim, e talvez tenha sido esse um dos grandes problemas da seleção, por ter saído de forma tão precoce da Copa do Mundo da Inglaterra, quando eliminada ainda na primeira fase. E a partir dessa mudança, a partir de tudo isso, houve uma transformação muito grande no futebol. Mas o Rio-São Paulo continuou sendo disputado, porque realmente era um campeonato em que as duas grandes potências do cenário brasileiro disputavam a hegemonia, tanto o São Paulo como o Rio de Janeiro. E o Corinthians enfrentava naquela noite a Associação Portuguesa de Desportos. A Portuguesa também era um grande time. A Portuguesa ela foi tão assim, tão emblemática, né, na nossa trajetória, que ela nos impôs algumas goleadas, apesar de não ter tantas vitórias assim. Por exemplo, o retrospecto entre Corinthians e Portuguesa é o seguinte: são 259 jogos, 144 vitórias do Corinthians, 55 empates e 60 derrotas. Só que a Portuguesa nos deu duas grandes goleadas, uma delas dentro do Parque São Jorge, por 7-3 em 1951, quando o Gilmar é afastado do gol e fica um ano praticamente na reserva do seu Luiz Moraes, do Cabeção. E também em 1961, uma vitória por 7-0 da Portuguesa sobre o Corinthians. Então a Portuguesa goleou o Santos de Pelé, a Portuguesa goleou o Palmeiras da Academia, a Portuguesa goleou o São Paulo. Ela realmente sempre impôs muita dificuldade aos grandes times do futebol brasileiro. Era um time muito complicado de se jogar. Então, naquela noite mágica, o Corinthians jogaria, né, com, na época, o goleiro Heitor, Jair Marinho, Galhardo, Ditão e Edson, meio de campo com Nair, Thales e Rivelino. Na frente jogaram Batalha, Flávio Minuano e Gilson Porto. A Portuguesa jogando com Félix Augusto, Ulisses Vilela e o lateral direito Edilson. Na frente, no meio de campo, jogando com Wilson Pereira, Edson e Ivair. Na frente, Almir, Silvio. E na ponta esquerda, Nilson, depois entrando o ponta esquerda Caldeira, que inclusive faz um dos gols. Mas foi uma noite tão interessante, foi uma noite de tiroteio praticamente. Era um jogo que realmente não se sabia quem venceria. Tal foi a volúpia, tal foi assim a forma elétrica com que essa partida foi realizada. Para vocês terem uma ideia, com 1 minuto e 20 de jogo, o Corinthians já vencia por 2-0. Um gol de Flávio de cabeça no cruzamento de Gilson Porto e um gol de Batalha. A Portuguesa foi reagindo e no primeiro tempo ainda conseguiu, através do centroavante Silvio, fazer 2-1. Na volta do segundo tempo, Ivair empata o jogo 2-2. O Corinthians consegue fazer o seu terceiro gol através de Flávio, 3-2. A Portuguesa empata novamente com um gol de Caldeira. O Corinthians faz 4-3 com o Gilson Porto, ponta esquerda, o bom baiano, grande ponta esquerda. Ivair empataria novamente e só aos 43 do segundo tempo, numa loucura no Pacaembu jamais vista, né? Fazia tempo que não se viu um jogo como esse. Flávio acertava um chute do meio do campo praticamente num gol de falta no ângulo esquerdo do goleiro Félix. Sim, Félix, o mesmo goleiro campeão do mundo em 1970. Então, olha, a Portuguesa realmente ela sempre nos complicou, né? A Portuguesa é um dos times que mais jogou contra o Corinthians dentro do Parque São Jorge. Foram 22 partidas. A Portuguesa lá venceu 7, o Corinthians 14 e apenas um empate. Era um campeonato que, apesar de não ter, né, o glamour dos campeonatos regionais, tudo, pela rivalidade valia muito. E em 1966 foi até interessante. Houve 4 campeões nesse torneio. Corinthians e Santos por parte daqui do estado de São Paulo e Botafogo e Vasco por parte do Rio de Janeiro, porque não haviam mais datas para se decidir esse campeonato. Então realmente foi uma noite mágica. Às vezes o Corinthians nem sempre ganha os campeonatos, né? Os campeonatos, de uma forma, daquela época era muito mais difícil dele, era um momento muito difícil que ele passava,
naquele instante. E teve algumas vitórias que foram realmente muito importantes, muito marcantes, até para a nossa autoafirmação, até para a manutenção da nossa torcida. A torcida se apegava a algumas vitórias que eram consideradas importantes, e essa contra a Portuguesa, que pouca gente conhece essa história, realmente foi muito marcante, foi muito legal para o Corinthians. Essa vitória realmente nos deu aí mais uma página de ouro escrita dentro do nosso retrospecto contra os grandes times de futebol de São Paulo. Possivelmente, o futebol brasileiro nesse período, na década de 60 para 70, 50 também, né? Viveu um grande momento, o auge de grandes jogadores do futebol brasileiro. Realmente era um celeiro de craques impressionante. Você poderia montar aí 2, 3, 4 seleções, com certeza você realmente teria uma resposta muito positiva em relação a qualquer formação de seleção brasileira naquele momento. Então o Rio-São Paulo, ele era esse cenário, a Taça Brasil foi esse cenário, o Roberto Gomes Pedrosa também, os campeonatos brasileiros começaram a ganhar uma proporção muito grande e começaram realmente a mostrar grandes times que vieram, né? O próprio Grêmio, o próprio Internacional, o próprio Atlético Mineiro, os times do Rio e São Paulo já eram bem conhecidos, o Bahia, o grande Bahia, né? Que foi o primeiro campeão da Taça Brasil em 1959, nosso primeiro representante na Copa Libertadores da América. O Bahia, realmente, o tricolor, né? O tricolor de aço, o tricolor expresso lá, o expresso da vitória, realmente era um time fantástico. Como outros também no cenário nacional, né? Que começaram a despontar, como o próprio Coritiba. O Coritiba realmente se tornava um dos grandes do futebol brasileiro, depois a vinda do Atlético Paranaense. Então o futebol brasileiro estava recheado de grandes times e grandes jogadores. Acho que é difícil nós termos novamente, até pela condição que nós temos hoje, de não conseguirmos segurar tantos jogadores como naquela época, de montarmos grandes times que pudessem aqui realmente solidificar e montar as grandes seleções. Mas nesse período que eu falo da década de 60 foi muito importante. E essa vitória específica contra a Portuguesa foi marcante. Talvez poucas pessoas conheçam uma vitória como essa, pouca gente ouviu falar sobre isso, mas realmente procurem no YouTube, vocês vão achar essa vitória e ver realmente que dramático que foi esse jogo, que emocionante que é. Como muitos jogos do Corinthians, né? Nem sempre o Corinthians conseguiu ganhar seus títulos, mas ele tem vitórias. São vitórias realmente pontuais, que realmente identificaram muito a sua tradição, a sua raça, essa sua maneira de virar jogos impossíveis, né? De realmente ganhar jogos quando ele realmente não era o favorito, quando ele parecia que estava inferiorizado, ele crescia. E a sua torcida tem uma participação muito grande, a torcida do Corinthians tem uma participação imensa na personalidade do Corinthians, né? No seu caráter, na sua formação, no seu brio, né? Na sua gana de procurar vitórias a qualquer custo, para justificar realmente a sua condição de time do povo, a sua condição de time que luta por aqueles que são os oprimidos, por aqueles mesmos favorecidos de classes inferiores, que naquele momento era assim. Então o Corinthians realmente sempre foi uma bandeira, sempre foi um pilar para abrir as portas realmente de uma democracia, de um time eleito pelo povo, de um time carregado no colo pelo povo, que realmente sempre deu muita alegria, deu muita esperança e muita expectativa para o seu povo. Esse é o Corinthians. É o Corinthians que não tem tantas glórias assim como os outros grandes times, como o Santos de Pelé, como a Grande Academia, né? E outros, né, do cenário brasileiro, como o Botafogo de Garrincha, Quarentinha, lá de Vavá, de Zagallo, de Amarildo, de Nilton Santos. Ele não era esse time, mas realmente é um time que realmente sempre trouxe no seu seio, né, no seu íntimo, uma legião de torcedores apaixonados que sempre transformaram a história do Corinthians. E essas grandes vitórias, mesmo que pontuais em alguns momentos, trouxeram a nossa identidade e realmente mostraram a força desse time, a força dessa torcida que realmente empurra e que carrega esse time no seu coração. Então é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês não conhecem o canal Legado da Fiel, vá lá, se inscreva nesse canal, tá bom? Ative o sininho, compartilhe com seus amigos e assistam lá mais de 50 episódios em que nós contamos pedacinhos como esse hoje da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo episódio e vai Corinthians! Vamos, meu timão, para de lutar. Aqui tem